Quando a gente fala em cultura, quem são as pessoas com deficiência que vêm à sua cabeça? Bora aumentar esse repertório com a gente? Esse é o Papo Def. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de Papo Def. Eu sou Isadora Ifanger, narradora e entrevistadora desse podcast, que faz parte do projeto Direitos Culturais das Pessoas com Deficiência de Campinas, contemplado pelo Programa de Ação Cultural, o PROAC, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Esse já é o nosso 6º episódio, então, por favor, quem não acompanhou aí nos anteriores, depois de ouvir este, pode voltar para conhecer as outras pessoas que já passaram aqui na nossa entrevista e também conhecer um pouco mais do projeto, que eu falei lá no comecinho, no primeiro episódio, então são todos. E, enfim, vamos trazer aqui pessoas para entrevistar que estão participando do nosso mapeamento de agentes culturais com deficiência da cidade de Campinas. Eu sou uma mulher branca com deficiência física, eu tenho uma diferença de comprimento entre uma perna e outra. Eu tenho 26 anos, cabelos longos, castanhos e cacheados, eu tenho piercing entre os olhos e no septo. Tô vestindo um macacão preto de alças finas, de calça longa. Tô usando um óculos de grau e um colar também que tem um pingente vermelho de coral. Nós estamos numa cozinha de paredes bege com uma porta de vidro que dá vista para o quintal com várias árvores e tá um dia mais ou menos ensolarado, mas tá bonita a vista lá de fora. Eu tô aqui com meu notebook e o microfone aqui na mesa. Na sala nós também temos a Maíra nas captações de imagem, a Paula, que também coordena o projeto, e o Daniel, que é participante do mapeamento e já foi entrevistado no nosso 5º episódio. E, não menos importante, obviamente, na minha frente temos a entrevistada de hoje, Giovana Romaro, artista também aqui da cidade de Campinas. Muito obrigada por topar estar com a gente e colar com a gente hoje. E, vou pedir para você mesma se autodescrever e falar pra gente quem é Giovana, pra gente conhecer, por favor. Olá, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando desse projeto e de conhecer pessoas incríveis, que eu tô adorando também estar junto no movimento. Bom, eu sou Giovana Romaro, uma mulher branca de 35 anos, tenho cabelos curtinhos pretos, grisalhos, um rosto redondo, uso óculos, minhas sobrancelhas são bem grossas, sou meio baixinha e sou uma pessoa autista. E aqui, enquanto, falando de que é a minha vivência cultural, enquanto artista e tal, desde pequena eu sempre gostei muito de escrever poesia e sempre me interessei muito por cinema. Meu sonho era trabalhar com cinema e audiovisual. Acabei fazendo uma trajetória meio bagunçada, assim, de formação, fiz letras, aí não era bem o que eu queria, virei servidora pública da Unicamp, e nesse processo de ser servidora pública foram várias construções e desconstruções, de quem a gente é e vai sendo e será. E nesse processo eu acabei me especializando em multimeios e depois em produção cultural, que foi quando de fato eu descobri o que eu gostava de fazer, Antes de começar na parte de produção cultural, eu fazia já alguns projetos de fotografia, alguns projetos de poesia, produzia algumas coisas em audiovisual, e aí a minha vontade quando eu fui fazer a especialização em produção cultural era de aprender a produzir os meus projetos e tudo mais. Só que aí acabou tendo uma virada de jogo, que foi eu descobri que no meu próprio trabalho, no serviço público, eu estava fazendo produção cultural, assim, sem perceber, sem saber. E aí eu passei a gostar muito do meu trabalho, que era uma coisa que eu me sentia muito não à vontade no serviço público, porque às vezes a gente tá lá e não entende direito os processos burocráticos. A administração pública é uma questão muito travada, muito devagar, e também tem muitas questões assim que faz a gente ficar um pouco deprimido, assim, de como a gestão pública acaba sendo levada, por conta da política e por conta também de como os processos são corruptíveis.
dentro do serviço, né? Então, acabou que, tipo, quando eu percebi, assim, que produção cultural poderia existir dentro do serviço público, foi quando eu me encontrei profissionalmente. E aí eu comecei a praticar mesmo os conhecimentos de produção cultural lá. Na época eu estava trabalhando no Instituto de Artes da Unicamp. Depois eu fui para a Faculdade de Educação, fui parar na Secretaria de Extensão e Eventos, que hoje em dia, né, basicamente eu cuido só dos eventos da faculdade. Acho que dentro da Unicamp é um dos lugares que mais faz eventos de formação de professores e tudo mais, né, da região toda. Então a gente produz, sei lá, uns 150 eventos por ano. Uau. Tem meses que são 2, tem meses que são 35. E aí é uma loucura, né? Às vezes tá tendo que produzir vários eventos ao mesmo tempo e tal. Aí eu cuido mais da parte administrativa, né? E aí, nesse meio tempo, trabalhando com isso, e passando por outros processos, e inclusive dentro da situação da pandemia, eu me descobri autista, né? Com 32 anos. Eu não sabia até então. Eu tinha várias características que eu percebia que eram diferentes e que às vezes me atrapalhavam no meu desenvolvimento, nas minhas relações interpessoais e principalmente nas relações de trabalho. E aí eu, passando por isso, eu comecei a fazer o processo de diagnóstico e tudo mais, e se confirmou esse diagnóstico depois de muito tempo. Então eu comecei a olhar para minha vida, né, fazer uma revisitação da minha vida e tudo mais. E nesse âmbito, quando eu passei a me entender como autista, a me entender como uma pessoa com deficiência, eu comecei a ver, tipo, o porquê que no trabalho isso não era um tema, né? Tipo, porquê que não era uma preocupação do serviço público, não era uma preocupação da produção dos eventos, da estrutura da universidade e tudo mais, e comecei a estudar um pouco tanto a questão de acessibilidade cultural quanto a questão de legislação, né, para o serviço público. E aí é onde eu estou hoje, brigando um pouquinho e conseguindo avanços bem lentos, mas tenho esperança de que as coisas vão mudando. Bom, acho que é isso de apresentação por enquanto. Chique demais. Enfim, já agradeço, né, o movimento, assim, porque você disse que é um pouquinho, mas eu acompanho também um pouco do seu movimento, esse movimento dentro da Unicamp, né? Eu fui formada também na Unicamp e até onde se tem registro, fui a primeira pessoa com deficiência física dentro do meu curso, um curso físico, né, de artes cênicas, e né, eu entrei em 2017. 2017 foi ontem e a gente não tinha, né, nenhum movimento também nesse sentido em relação à acessibilidade. Então, o pouquinho ali, esse trabalho de formiguinha, de cutucar algumas pessoas, já é muito pro que a gente ainda tem pra caminhar, assim. Com certeza. E... Pode falar, sim. Não, é só isso, né? Às vezes, quando é um aluno que vai passar ali 4 anos, 5 anos, às vezes no mestrado 2 anos, ele briga por um tempo, as coisas demoram muito mais do que isso pra avançar, e ele não vê o resultado da briga dele. Mas a gente que tá no serviço público e tá lá por muito tempo, e vai estar por muito tempo, acaba que a briga, tipo, é contínua, né? Sim. E, tipo, não tem um prazo pra, tipo, eu concluir, né? Então, e a gente tá ali, né, dentro de um espaço que não é acessibilizado, que não pensa na inclusão, né, e tudo mais. Enfim, eu acho que de fato tem coisas, assim, que a briga dos estudantes, às vezes os estudantes não veem o resultado dela, porque vai aparecer para outras turmas, sabe? Mas a gente que tá lá, a gente vê os resultados que dão da briga dos estudantes também. Sim. E para você nesse movimento, enquanto trabalhadora do CLT, empregatício também, você, enquanto pessoa DEF, né, se entendendo também nesse lugar, você sente que você tem esses espaços para também falar sobre quem é a sua pessoa, sobre as suas formas de agir no mundo
ou enfim, quais são as acessibilidades e as não acessibilidades também que você encontra, assim, no seu dia a dia, né? Para além das brigas pelo espaço, pelas outras pessoas, acredito que tem a sua briga individual também, né? Sim, bom, em primeiro lugar, tipo, em qualquer trabalho, seja na área de cultura ou não, a decisão de se falar sobre a deficiência ou não no seu espaço de trabalho é muito pessoal, né? E eu não vou dizer assim, faça isso sim, porque vale a pena, ou não faça porque não vale a pena, porque eu acho que cada um sabe até onde aguenta o tranco de ter que brigar pelas coisas. E também pelo preconceito de passar, às vezes, no ambiente de trabalho. Eu tive muita sorte de, quando eu tive meu diagnóstico, eu estar já na faculdade de educação, porque, de fato, por mais que tenham, sim, pessoas que não querem saber sobre o assunto, uma parte dos docentes ali dentro e até dos servidores são formados em áreas pedagógicas que tiveram alguma formação sobre inclusão, né, sobre as diferenças neurodivergentes, né? Lógico, esses termos ainda nem existiam há pouco tempo atrás, né? Mas tem algum conhecimento sobre o que significa ser autista, né? Tipo, esse foi o primeiro ponto, assim, que me fez me sentir à vontade de abrir meu diagnóstico, porque não é um diagnóstico fácil de as pessoas entenderem na fase adulta, né? E quando eu decidi isso, foi porque eu estava num lugar que me permitiu isso. E eu sei que tem outros colegas autistas dentro da Unicamp mesmo que não se sentem à vontade de falar isso no local de trabalho porque passam por muito preconceito. As pessoas invalidam seu diagnóstico, é um processo muito diferente, né? A deficiência oculta, que não é visível, as pessoas elas acham que muito do que você fala é frescura. Então, até elas entenderem que não é frescura, tem muita briga, né? E aí, assim, mesmo estando lá, eu passo por algumas dificuldades, não é, tipo, tudo flores, né? Tipo, tiveram pessoas que me acolheram muito bem e tem algumas que ainda não entendem as minhas dificuldades, mas eu vejo que eu ter feito isso proporcionou que o próprio serviço público desse local começasse a dar mais importância para os ajustes de acessibilidade, porque é isso que eu falei para você um pouco agora há pouco. Os estudantes, eles vão estar lá por 4 anos. Quando você tem um servidor que vai estar lá e você não sabe por quanto tempo, você tem que fazer alguma coisa. Não dá pra ignorar. Não dá pra ignorar. Tipo, o estudante, até ele ter coragem de brigar, ele já tá no meio do curso. Até ele descobrir os caminhos, né? E aí, quando chega no final do curso, ele já tá, tipo, acabado de tanto brigar, né? E a instituição em si acaba, tipo assim, a gente vai resolver isso para a próxima turma, né? Que acaba sempre arrastando bem mais do que para a próxima turma. Mas quando é um servidor, tipo, e principalmente se for um servidor que briga pelos direitos, eu acho que a coisa é um pouco diferente. E aí, assim, não é uma briga individual, né? Isso que é a questão. A gente precisa, por mais que a gente tenha as nossas vivências individuais, tipo, as pessoas, elas precisam entender que, tipo, não tem que ser tratado como uma questão particular da pessoa, mas que é uma mudança que vai afetar todo mundo. Então, tipo, se eu falo assim, olha, eu tenho sensibilidade sensorial a ruídos, né, que é uma característica muito comum no autismo. E eu falo, olha, se vai ter uma reforma que vai fazer ruído, eu preciso ser avisada, porque eu preciso de EPI. Só que não sou só eu que preciso de EPI, dependendo do ruído que for feito, entendeu? Tipo, o correto era a segurança do trabalho se preocupar com EPI para todo mundo que vai ser exposto àquele ruído, né? Só que, como não tem... Assim, as pessoas se incomodam com o ruído, mas não dói. Pra mim, dói. Pra mim, tem um impacto que eu vou ficar depois horas ou dias pra me recuperar. Então, eu brigo, que eu quero que tenha um aviso, eu quero que tenha EPI, né? Tipo, e isso faz também melhorar para os outros servidores
E alguns vão entender assim, nossa, que legal, agora eu tô recebendo EPI. Outros vão achar que, tipo, não precisava disso. Né? Que saco, agora eu vou ter que usar EPI. Mas, assim, é uma proteção de trabalho, né? E da mesma maneira, tipo, não só para quem trabalha, mas, assim, a gente tá ali num espaço de educação que você vai ter que pensar também na acessibilidade para esses estudantes ali, né? Mas, assim, falando do processo, assim, de... dentro de você ser CLT, a segurança que é você também abrir isso, né? Tipo, porque você tem proteções jurídicas que te permitem brigar até certo ponto. Porque você, por exemplo, e além de... Não é só uma questão de ser CLT, mas de ser servidora pública, né? Tipo, eu tenho a segurança de saber que eu não vou ser demitida por estar brigando por isso. Né? Então, eu acho que qualquer servidor público com deficiência tem um papel muito importante de educar também os seus locais de trabalho, não só porque precisa da acessibilidade para si, mas porque é uma mudança, uma transformação que o serviço público precisa que aconteça, e que muitas vezes as pessoas que estão do outro lado precisando desse suporte, dessa acessibilidade, elas não têm a mesma segurança de cobrar. Né? Sim. Então, assim, eu acho que no meu papel eu vejo essa responsabilidade, assim, de tipo, eu não tenho o risco de ser demitida por estar fazendo uma luta que está na legislação. Então, assim, podem me achar chata, podem me achar chata, podem me achar impertinente, insistente, tipo, você tá gastando aí o seu tempo de trabalho para brigar por coisas que, tipo, você poderia estar trabalhando com outras coisas, verdade. Eu gostaria muito de estar 100% do meu trabalho só me dedicada ao meu trabalho e não aos meus direitos. Mas, assim, faz parte do trabalho você garantir que a legislação pública seja cumprida. Sim. Então, assim, quando eu comecei a entender isso também, né? Porque, assim, existe muita preocupação, assim, no serviço público de... tem que cumprir a legislação da lei de licitações. Tem que cumprir a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados. Para isso, dá um treinamento para todo mundo. Você tem treinamento, você sabe como a lei funciona, você é obrigado a cumprir, né? Se você não cumpre, você pode sofrer punições administrativas e tal. E a lei de acessibilidade? E a lei brasileira de inclusão? Por que isso não está dentro, né, do serviço público como uma obrigação? Sim. Né? E isso a gente vê, assim, nos concursos. A gente vê, e assim, mesmo no serviço no geral, no trabalho no geral, né? Não falando só do serviço público. Em alguma entrevista, você acha que as pessoas vão se preocupar em perguntar se a pessoa já leu a Lei Brasileira de Inclusão? Mas eu tenho certeza que em algumas entrevistas elas perguntam se ela entende de Lei Geral de Proteção de Dados, de Lei de Direitos Autorais, de tantas outras leis, né? Sim. Então eu acho que, assim, esse processo... lógico, aqui eu não tô falando só da área da cultura, mas a área da cultura eu acho que ela tem uma sensibilidade com esse tema e uma responsabilidade, porque a gente tá falando de uma coisa para além da educação, mas de você transformar como o modus operandi está, né? Sim. Então eu acho que, assim, a educação é um caminho para a cultura funcionar. E eu estou num lugar muito privilegiado para falar disso, porque eu estou falando num lugar que forma professores, entendeu? E eu vejo que, tipo, mesmo estando num lugar que tem professores que estão ali cuidando da sua área de pesquisa que tem a ver com inclusão, os que não estão na área de inclusão não pensam que aquilo é parte do trabalho dele. Sim. Né? Então, não pensam, por exemplo, que você organizar um evento também faz parte do processo educacional desse evento, você ensinar como você tem que fazer acessibilidade para as pessoas. Tipo, não é só porque pode ter um estudante com deficiência lá, mas porque você tem que educar esses professores a como fazer isso na sala de aula. Sim. Sabe? E isso eu acho que é um papel que a cultura tá começando. Por sorte eu caí nesse lugar.
né? Que eu acabo tendo essa oportunidade, mas ainda é parece assim, nossa, que legal você tá ajudando os professores a olhar para isso. Não é tão fácil. Não é tão fácil fazer esse papel, porque na academia, quando você não é doutor, você não tem a mesma... Não te olham com a mesma importância, não te levam tão a sério assim, sabe? Então, é difícil. Mas é aquela coisa de, tipo, essa briga eu não tô fazendo pelos outros, eu também tô fazendo por mim. E eu não tô fazendo só por mim, eu tô fazendo pelos outros. Então, eu acho que acaba me dando uma motivação, assim, de continuar. Sim, Né? e acho muito importante isso que você colocou, né? Que, enfim, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem todos esses movimentos que, a princípio, garantem, né, os nossos direitos em sociedade, mas enquanto a gente não está nos espaços, os espaços não pensam sobre a gente, né? Então, a importância de você estar nesse lugar lutando, porque é isso, né? A gente não consegue estar no espaço, não consigo estar numa graduação sendo só aluna quando eu sou uma pessoa com deficiência. Porque eu preciso brigar para que os professores... acessibilizem, né, os exercícios para mim, ou isso não acontece, aí eu preciso estar todo dia, além de me dedicar ao meu processo formativo, eu preciso estar brigando para ter o básico que as outras pessoas já têm, enquanto a gente não tá lá dentro, né, somos invisibilizados, né, mesmo no sentido de que nossas pautas são invisibilizadas até ter alguém que seja incômodo mesmo, e a gente nos tornamos corpos incômodos, né, quando a gente tá nesses lugares também, para que as coisas se movimentem, as pessoas não estão acostumadas a isso, né? E você faz parte de um movimento muito importante também, né? Que sei já. Da gente lendo os formulários, já conhecendo pessoas incríveis aqui de Campinas, que é esse movimento pró-cotas para pessoas com deficiência dentro da Unicamp, né? Aqui, né, a Unicamp tem essa visibilidade gigantesca, tanto em Campinas quanto nacional, assim, uma universidade que está nesse porte, assim, de visibilidade nacional, não só nacional, né, mas nas Américas, quase que mundial, assim, de não temos ainda essas vagas garantidas. E sei que você faz esse movimento junto com o coletivo anticapacitista Adriana Dias, que é o coletivo, né, das pessoas com deficiência da Unicamp. E queria que, se você puder trazer assim, um parâmetro para a gente de onde está esse movimento acontecendo agora, se a gente tem perspectivas, né? Porque a briga social ela tá ali já acontecendo, né? Mas se a gente tem alguma perspectiva desses acontecimentos realmente se burocratizarem, confirmarem também nessa... O que eu vejo assim, foi todo um processo antes de existir o coletivo anticapacitista Adriana Dias, né? Ele começou há uns 3 anos atrás com o coletivo autista da Unicamp, né? Que foi criado pelo Guilherme Almeida, que atualmente ele é doutorando da Faculdade de Educação, também é autista. E ele começou a se incomodar com a falta de mapeamento que a própria universidade tinha em relação aos autistas, né? Porque hoje, na matrícula, você pode declarar que você é preto e pardo, você pode declarar que você tem uma deficiência física, auditiva, visual, etc. Mas o autismo não tá lá, sendo que na lei é considerado também uma deficiência, né? E aí o que acontece é que isso prejudica um pouco, assim, o acesso a adaptações de estudo, né, pros estudantes que estão garantidas por lei, né? Então, assim, esse movimento começou aí para mapear quantos autistas existiam dentro da Unicamp. Aí depois a gente começou a fazer alguns eventos, né, para falar sobre isso, para falar sobre a vivência dos autistas no ensino superior. E aí, assim, rolaram algumas denúncias no Ministério Público, que foi daí que partiu a questão das cotas. Então, hoje, se a Unicamp ela criou um grupo de trabalho para discutir a implementação das cotas para as pessoas com deficiência, foi graças a esse movimento do coletivo autista que começou com o Guilherme, né? Isso a gente tem que reconhecer. Com todas as divergências que existem entre as pessoas que estão no movimento, a gente tem que reconhecer que foi um trabalho muito importante. E, de qualquer maneira, se num primeiro momento a Unicamp criou esse GT para implementar as cotas somente nos colégios técnicos, e aí foi questionado novamente no Ministério Público de por que não na graduação. E foram obrigados a fazer esse novo GT para incluir na graduação.
isso foi o ano passado e calhou de também no ano passado ter uma greve muito grande, que já estava em greve, né? Os servidores já estavam em greve. E aí, num dia de manifestação que a gente teve um trancaço nas entradas da Unicamp contra a privatização da Sabesp. E nesse dia teve um ataque de violência, né, de um docente da Unicamp contra estudantes. Isso causou, né, uma mobilização muito grande do movimento estudantil e o início de uma greve, de uma ocupação no Instituto de Matemática e Ciências da Computação. Tentando resumir, gente. É muita coisa. Nesse processo, né, de tipo ocupação e greve, foi quando começou a ter um pouco mais de pessoas com deficiência, né, entre estudantes, se perguntando de qual é o nosso lugar, assim. Na própria assembleia que deflagrou a greve e a ocupação, a gente conseguiu inserir como mote da greve. Eu estava presente, apesar de eu não ser estudante, eu estava ali naquele processo, porque eu estava em greve enquanto servidora, né? A gente estava acompanhando aquele dia de luta ali, e aí foi colocado como mote da greve as cotas trans e as cotas para pessoas com deficiência, entre outras coisas, né? E então ficou aí uma greve que se estendeu por acho que quase 2 meses. Foi menos de 2 meses, mas foi bastante tempo, né? Com ocupação por mais de 1 mês. Então, assim, teve um impacto muito grande na universidade. Muitas mesas de negociação. Eu participei de algumas acompanhando o coletivo autista, né? E, assim, como não se tinha ainda um movimento de pessoas com deficiência, só tinha o coletivo autista, a gente me cobrava assim, não, o coletivo autista tem que estar presente e tem que ter, além do coletivo autista, um representante de outras deficiências. Então, assim, sempre tinham 2 pessoas e com direito de acompanhante, que geralmente eu ia como acompanhante. Então, eu acompanhei as mesas de negociação, quase todas, nesse processo, e algumas brigas, assim, por acessibilidade nos restaurantes universitários, no transporte da Unicamp, né, dentro do campus, ir para moradia. A moradia hoje não tem acessibilidade alguma, né? Então, assim, se um estudante com deficiência física, principalmente, entra, né, de baixa renda, entra na universidade, ele não consegue estar na moradia. Mesmo que ele consiga a vaga, ele não consegue estar lá dentro, porque não tem pra acessar ele, entendeu? fisicamente. Sim. E aí, assim, são coisas assim que a Unicamp ainda tá muito lenta para resolver, né? E assim, não é só a Universidade de Campinas, né? Isso é uma briga em todas as instituições de ensino superior e nas escolas também. Mas de qualquer maneira, eu vejo que a partir desse movimento de greve a gente começou a fazer algumas discussões, por exemplo, a ocupação, os estudantes de arquitetura e engenharia civil fizeram uma rampa de acesso para a ocupação, porque a entrada do Instituto de Matemática e Computação não tinha rampa. E tipo assim, e pergunta se depois disso o Instituto fez algo para pôr uma rampa ali. Não, não fez, mas a ocupação tinha. Sim. Entendeu? Eles fizeram uma adaptação e fizeram uma rampa. Sim. Então, assim, são coisas que eu acho que foram muito marcantes, assim, pro aprendizado desse movimento estudantil, que ouviu pela primeira vez o que era fazer uma autodescrição, viu pela primeira vez como era fazer uma assembleia sem palmas, o que era você ter um espaço de acolhimento dentro de uma ocupação estudantil, que você tinha silêncio, que era um espaço para as pessoas se regularem sensorialmente ou de estresse, porque é estressante você fazer essa luta, né? E isso foi, tipo, educativo, porque todo mundo viu assim, nossa, isso não é só para pessoa com deficiência, isso também me ajuda. Sim. Né? E aí, depois dessa greve, aqui foi criado o coletivo anticapacitista Adriana Dias para, tipo, a gente aglutinar pessoas que não eram autistas dentro desse movimento. E acabou que eu era do coletivo autista, eu acabei preferindo me deslocar de um coletivo para o outro, simplesmente porque eu não dou conta de estar em 2. Sim. Não porque eu desmereça o trabalho do coletivo autista, mas eu me via mais necessária por uma luta mais ampla dentro da universidade, porque eu via, assim, tudo que os autistas precisam de adaptação pedagógica ou de
adaptação, acessibilidade no geral, partem de uma mesma legislação que não é só para autistas, né? É uma legislação que atende a todas as pessoas com deficiência. E a gente sabe que hoje a legislação de acessibilidade cultural ela não prevê recursos para autistas ainda. Mas como é que eu vou cobrar que uma instituição tenha algum recurso para autistas se ela não faz nem o que está na lei? Sim. Entendeu? Nem o que está lá de Libras, audiodescrição, legenda, que é obrigatório ter, não cumpre. Então, como é que eu vou exigir que tenha, tipo, isolamento acústico, por exemplo? Sim. Né? Redução de luminosidade. Tipo, isso não está previsto na lei de inclusão. Então, assim, eu percebi que, tipo, existia uma outra luta antes, né? Pra mim foi muito nesse sentido. E assim como outras pessoas também viram dessa forma e acharam melhor a gente se concentrar numa luta um pouco mais abrangente nesse mesmo momento que se estavam discutindo as cotas. Então a gente, tipo, mobilizou durante a greve a questão das cotas para pessoas com deficiência e as cotas para pessoas transgênero como mote, né? E tivemos alguns acordos que foram feitos, né, com o fim de greve e com a reitoria, para implementação, né? No caso das cotas trans, a criação de um GT para discutir isso, que ainda não tinha, e no caso das cotas para pessoas com deficiência, isso avançar com algumas reformulações. A gente recebeu um relatório desse GT, das cotas para pessoas com deficiência, com muitos erros graves, assim, de conceitos, termos capacitistas dentro desse relatório, coisas que não estavam previstas e, enfim... coisas assim de você... Coisas que são muito sutis, por exemplo, a Unicamp não tem condições de receber uma pessoa com deficiência de outro estado porque ela não vai ter rede de suporte aqui. Tipo, cara, o quanto isso é você não dar autonomia pra pessoa. O quanto isso é capacitista no sentido de que, tipo, como assim a pessoa é obrigada a ter uma rede familiar no local pra poder estudar? Sabe? Não é obrigação do Estado dar a segurança médica e social, de assistência social para essa pessoa, independente de onde ela esteja, sabe? Tipo, então, assim, são coisas que são muito sutis, mas que estão ali, você vê um capacitismo ali dentro, assim. Então, a gente questionou todas essas questões e esse relatório foi revisado, né? Isso atrasou o processo de implementação das cotas, em parte pela justificativa de que teve que ser revisado, né? Mas, assim, se tivessem dado a prioridade corretamente, isso não teria acontecido. Então, a gente está no processo agora da fase de votação no Conselho Universitário, né? Nossa. Foi para o Conselho Universitário de maio, levou isso para discussão pela primeira vez, e aí tiveram um tempo aí para as unidades, né, de ensino e pesquisa avaliarem quais eram as barreiras que precisavam de ajustes para receber os estudantes e aí ter que justificar se vai abrir cotas ou não. Eles têm um prazo para implementar, né, de até 5 anos. Mas para ter esse prazo, precisa ser justificado. E então, tipo, as unidades tiveram esse tempo aí para levantar essas coisas que precisam ser ajustadas para daí justificar se vai abrir já agora ou se vai ser daqui a um ano e tal. Então, em setembro... será discutido, ou foi discutido, não sei quando vai sair esse episódio, mas enfim, quando vai ser de fato discutido no Conselho Universitário para votação a implementação das cotas via Enem, num primeiro momento, no vestibular 2025 e no vestibular Unicamp a partir de 2026, com 5% até 5% das vagas, né? Então, assim, tem cursos que, tipo, por exemplo, tem 20 vagas, então vai ter uma vaga. Sim. Se tiver mais de 20 vagas, podem ter 2 vagas. Sim. E aí, no caso, tipo, vou dizer, a Unicamp está preparada? Não está preparada. Nenhuma universidade estava preparada também com as cotas nas universidades federais e nos institutos federais. Mas isso precisa acontecer porque, assim, as pessoas com deficiência já estão lá dentro. Sim. Entendeu? Sejam elas estudantes que entraram sem cotas, sejam trabalhadores que são poucos e que não cumprem a cota mínima, vamos dizer, levantar esse dado de que existe uma lei que obriga a ter
uma cota mínima de servidores em cada empresa, né? Com mais de 100 funcionários. A Unicamp não cumpre essa cota. E assim, essa vivência de você estar num lugar que não tem acessibilidade, que não pensa na inclusão, com poucas pessoas lá dentro, é muito difícil de você mobilizar. Sim. E até porque não é toda pessoa que quer se expor e não é toda pessoa que quer comprar briga, porque isso também tem uma coisa, né, de tipo assim, cara, as pessoas lidam bem comigo no trabalho, se eu comprar essa briga vai mudar completamente. Sim, as pessoas né? ficam visadas lá dentro. Né? Então assim, é difícil, entendeu? Tem a responsabilidade, mas é difícil você tomar essa frente. Sim. E eu entendo, assim, que não seja todas as pessoas com deficiência lá que querem brigar. A gente tem esse direito também de só existir. Sim, a gente tem esse não direito ser só de um só movimento existir. social Exato. sempre, né? Cansa lutar, né? Cansa. E aí, assim, eu acho que a partir do momento que você obriga a universidade a ter cotas, você está fazendo uma ampliação desse número de pessoas que dentro desse número que vai entrar, alguns vão estar a fim de lutar. Sim. Entendeu? E isso causa uma pressão maior para as coisas se transformarem. Eu acho que principalmente esse é o maior motivo pra gente acreditar que é extremamente necessário e urgente isso acontecer. Sim, é nesse mesmo discurso que eu falei, né, um pouquinho antes, de que enquanto a gente não estiver lá dentro, as pessoas não vão dar a visibilidade que precisa para os nossos movimentos. Então é urgente mesmo que isso aconteça para que a gente tanto seja em números maiores, por mais que a gente vai brigar ainda muito quando chegar lá dentro, para ter o básico que as outras pessoas já têm, ainda assim é necessário não ficar nesse discurso de tipo, não, a gente vai acessibilizar a universidade inteira antes de chegarem as pessoas com deficiência. Não vai, porque senão a gente nunca vai chegar nesse lugar, porque as pessoas não vão dar essa visibilidade, porque a gente não tem essa demanda, né, das pessoas de lá. Mas enfim. Na verdade, tem as demandas. É que as pessoas elas não percebem que elas precisam de um elevador, por exemplo, para levar carga de um lugar para outro, pegar uma rampa para levar um negócio com um carrinho, por exemplo. O que acontece? O trabalhador tá lá e ele vai levar no braço. Ele vai subir na escada no braço, porque é isso, acha que é assim que tem que ser. Ele não percebe que a acessibilidade também é para ele. Para todo mundo nesse lugar, né? Quando a gente acessibiliza para as pessoas com deficiência, a gente está transformando também um espaço que seja mais, não só adaptado, mas mais, acho que abrangente mesmo, de cuidar das pessoas que estão lá dentro, né? E aí eu vou agora fazer esse movimento chato de finalizando aqui, sempre muito doloroso, mas obrigada, Gi, por trazer também um pouco do seu trabalho enquanto movimento cultural e social também dentro desses espaços extremamente importantes, assim, e para que a gente veja esse movimento acontecer, né? A gente está aqui nessas esperanças também desse movimento na Unicamp, que faz uma diferença também social para a comunidade, para a cidade em si, para que tenha mais DEFs dentro da universidade, produzindo, criando, enfim, nesse movimento acadêmico também, trazendo o pensamento DEF para a universidade em si, porque a gente transforma. Sim. E que sejam alunos, que sejam trabalhadores, e nessas diversas áreas a gente quer tudo pra gente. A gente não quer o básico, a gente quer que todo mundo já tem. E é isso. Eu queria pedir pra você, se você tem alguma página pra gente compartilhar sobre seus trabalhos. Bom, sigam, né, primeiramente, o coletivo anticapacitista Adriana Dias. Adriana Dias, só pra finalizar, foi uma pesquisadora da Unicamp, muito importante aí no combate ao neonazismo, uma pessoa com deficiência, né, doença rara. E qual que é o arroba, perdão, do coletivo? O do coletivo é @coletivoanticapacitista.ad. E a gente tem YouTube também, a gente tem outros canais. E no meu pessoal, para acompanhar, né, a parte de cultural é @eduna.cultural, tô no Instagram. E é isso, eu acho. Espero que eu tenha contribuído. Eu sei que eu falei muito mais de política do que de cultura, mas isso também é cultura. É o nosso movimento também. Inevitável. Total. Sim, muito obrigada, Gi. Para quem quiser, né, acompanhar, fique aí com as referências que a Gi trouxe pra gente, para continuar acompanhando o nosso movimento aqui do mapeamento. É o @câmara_PCD, onde a gente está postando todo o movimento que a gente está fazendo esse ano, também divulgando essas ações que vão acontecendo, né, dessas pessoas que estão com a gente no mapeamento. E, enfim, por lá vocês ficam por dentro de tudo que a gente está fazendo. Obrigada mais uma vez quem está ouvindo por acompanhar mais um episódio
E eu finalizo aqui com o mesmo lembrete de sempre, de a gente voltar para ouvir os outros episódios, né, que já passaram por aqui, para ampliar aí as referências de agentes culturais com deficiência aqui da cidade de Campinas e, quiçá, né, outros que estão sendo trazidos também aqui nas falas dos nossos entrevistados. Voltamos em breve e tchau!